Você é o ômega que cresce em direção ao infinito sem parar. A escala de Hawkins. A escala de Hawkins foi o vídeo mais bem sucedido deste canal, sendo ele, se não me engano, o primeiro vídeo que eu publiquei visando fazer um teste e compartilhar um pouco de conhecimento. Mas no final, acabei não complementando esse material, assim como eu afirmei que iria fazê-lo tempos atrás. Eu até publiquei algumas coisas de David Hawkins, mas depois não publiquei mais nada. Mas eu quero terminar essa parte relacionada aos níveis de consciência antes que eu possa colocar energia em outros trechos. Pretendo agora voltar 100% com este canal. Então vamos lá. Aqui nós temos a escala de consciência de David Hawkins, como muitos de vocês que estão inscritos, ou que já vieram o canal alguma vez, viram. Hoje eu quero falar de apenas um elemento da escala. Como você pode ver lá, o mais alto é o estado de iluminação, e o lado mais baixo que nós temos é a vergonha. Então eu quero falar um pouco sobre a vergonha. Aqui nós temos um material de pesquisa bem denso que eu fiz, mas não vou entrar em parte teórica, que eu não sei se todos têm interesse de olhar um pouco, de ter um olhar sobre essa análise. Sobre a análise mais teórica. Então, eu vou falar aqui sobre os estados e os valores da emoção. Como vocês podem ver, a escala de Hawkins foi desenvolvida por ele a partir de suas próprias experiências e testes cinesiológicos. Então, ele utilizou aqui a cinesiologia, que é uma prática onde eles medem a frequência através de processos musculares, ou seja, você levantar o braço da pessoa que está passando por essa cinesiologia, e tem toda uma técnica ali de medição, que eu não vou citar aqui nesse vídeo, até porque não é esse o intuito. Então, o número de 200 nessa escala representa o valor limite que separa os níveis não integrais dos níveis integrais. Para Hawkins, quando falta integridade, níveis não integrais, a pessoa se sente afastada da vida, isolada, ou seja, não consegue fluir com sua vida. Por isso, os níveis abaixo são de 200, são denominados por baixos instintos e haja a existência desses indivíduos. Já aqueles que alcançam o desenvolvimento da consciência acima de 200 não são facilmente subjugados pelas emoções e desenvolvem a compreensão de realidade, e com isso, o amor e a empatia são maiores. Aqui nós temos os estados. Como eu já ilustrei para vocês de forma visual, eu vou pular aqui e vamos abordar a vergonha. Eu vou fazer uma sequência de vídeos, eu vou falando de cada um deles e de alguns apontamentos que eu fiz aqui por escrito. Então nós vamos começar falando um pouco da vergonha. A vergonha ela vibra, segundo a escala de Hawkins, 20 ciclos por segundo ou Hertz. Ela seria a vibração emocional dos estados mais baixos da consciência humana. Uma pessoa com vergonha fica paralisada, aprisionada nesse sentido e não toma decisões, não interage e se priva das experiências da vida, prejudicando muito o aprendizado e a evolução. Esse nível mais sutil se manifesta como timidez, só que é extremamente tímido. Só quem é extremamente tímido sabe o impacto desse estado Em Juízes, terminei o fluxo aqui só para corrigir uma coisa. Em Juízes capítulo 7, tem um versículo que diz: agora, pois, apregoar aos ouvintes do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se do monte Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Você percebe aqui nessa citação de Juízes que 50%, mais de 50% voltaram. 22.000 e 10.000 ficaram. Ou seja, a maioria, na verdade, nem faz sentido o número que eu citei. Então, 22.000 foram e 10.000 ficaram, mostrando que poucos são aqueles que não sofriam com a vergonha. A vergonha ela se representa também como estado de timidez. Então, temos aqui a timidez
se manifesta da vergonha. E ela é comparada a uma pessoa medrosa, pelo fato de ser algo que muitas vezes paralisa o indivíduo. Aqui, eu até citei que eu falo isso por experiência de causa, porque por muito tempo eu sofri com essa timidez, então minha frequência estava lá embaixo, no meu estado. Claro que nós somos seres humanos que vivemos entre estados, nós caminhamos entre os estados, não somos escravos dele. Somos apenas alguém que está passando pelaquele estado por um determinado momento da vida. Não vivemos com uma frequência tão baixa na maioria das vezes na vida. Então, nossa frequência, ela oscila muito. Em um momento você está de euforia, felicidade, você sobe, tem picos de frequência alta e baixa. Só que normalmente algumas pessoas se mantêm numa frequência mais baixa. Na maior parte do dia. Outros se mantêm numa frequência mais alta. E assim sucessivamente. Então eu passei pela experiência de passar pelo processo de vergonha, de ser uma pessoa que era bem tímida e sentia vergonha de muitas coisas. Só que esse foi um estado que eu já superei. Por fim, esse é o estado de vergonha dentro da escala de Hawke. Eu vou ficando por aqui. Em seguida, nos vemos no próximo vídeo.